Este será o melhor conteúdo que você vai encontrar sobre imposto de renda nas apostas esportivas, tanto para o mercado como está hoje, como está agora e até mesmo para quando ele for regulamentado. Convidamos o trader esportivo Eduardo Bento, que além de trader, também é contador e é a melhor pessoa para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. Ele aborda o tema de uma forma muito leve, com uma linguagem bem informal, ficando muito fácil o entendimento sobre o assunto. Porém, nós tivemos alguns probleminhas ali no início do episódio, principalmente. Alguns latidos de cachorro. Sabe aquela dúvida sobre o leão? Quando e a partir de quanto eu devo declarar os meus ganhos para o governo? Que pode atrapalhar um pouquinho, mas eu te convido para você ficar até o final desse conteúdo, que eu tenho certeza, se você assistir até o final, vai sanar de vez todas as suas dúvidas sobre esse tema importantíssimo nas apostas esportivas. Para falar um pouco aqui sobre imposto de renda em relação às apostas, é um tema bastante complexo, porque não é regulamentado. As apostas esportivas hoje no Brasil, ela não tem determinação específica de regulamentação, né? Ela não é proibida, porém também não é regulamentada. Então, há um trâmite aí, tá? Vocês veem diretamente aí pessoas ligadas à nossa área falando sobre uma possível regulamentação, tem processo. Então, assim, é muito moroso o processamento no Brasil em relação à legislação, né? Então, a gente sabe que, enquanto não bater o martelo, enquanto não efetivamente as empresas começarem a fazer as operações no Brasil de forma regulamentada, nós, como usuários e apostadores, trabalhadores dessa área, a gente fica um pouco perdidos com essa relação de ganhos. Por quê? O imposto de renda no Brasil ele tem dois objetivos, né? É você declarar de onde está vindo o seu dinheiro e falar como que você está fazendo, né, a sua mutação de capital, de patrimônio. Então, é justamente para você estar comprovando ali por que o seu patrimônio está crescendo e da onde está vindo esse dinheiro. Esse é o grande objetivo do imposto de renda e também a arrecadação financeira, né? Então, assim, existem essas duas vertentes, mas a gente trabalha muito mais na conscientização de estar falando para o pessoal que o imposto de renda é muito mais essa questão da mutação patrimonial, porque a arrecadação financeira ela vem em segundo plano, tá? Ela vem somente se necessário, mas tem um assunto mais complexo que às vezes não é interessante falar sobre a questão da arrecadação. Vamos lá, perante aos investimentos esportivos, como ele não é regulamentado no Brasil, então não existe uma obrigatoriedade de você transformar todos os seus lucros, né, na declaração do imposto de renda. Então, na aba da declaração do imposto de renda, no programa da declaração, não existe um rendimento onde você vai preencher escrito apostas esportivas. Se você trabalhar de carteira assinada, vai ter lá rendimento assalariado. Se você receber aluguel, vai estar lá rendimentos de aluguel. Se você receber pensão, auxílio, qualquer coisa de benefício, vai estar lá o campo específico. Porém, não existe um campo específico para apostas esportivas. E a grande característica do imposto de renda, que eu estava falando antes, e é interessante eu explicar isso, é você falar sobre a sua evolução patrimonial. Então, a partir do momento que existe uma obrigatoriedade, que é a seguinte, a partir de R$300 mil que você possui em bens no seu nome, você está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. Ponto. Essa é uma obrigação. Então, a partir do momento que você começa a acumular patrimônio, você tem que explicar para a Receita Federal da onde está vindo esse dinheiro. Então, eu sempre falo para o pessoal que se está vendo que está conquistando, né, as coisas e por méritos, etc., isso é bem legal, você tem que começar a prestar atenção no seu imposto de renda. Porque você tem que especificar da onde está vindo esse dinheiro. E como não existe uma forma concreta,
uma forma específica e regulamentada de se fazer isso, existem alguns manejos e alguns atalhos, podemos dizer assim, de uma maneira onde você vai ficar mais tranquilo para poder justificar a sua evolução patrimonial, justificar os seus ganhos e dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro. Como que funciona essa parte? Existem atividades específicas que a gente chama de CNAE, que é Código de Atividade Fiscal, né, perante hoje no Brasil, que são legais de se operar, de você abrir um CNPJ hoje no Brasil. A partir do momento que você consegue abrir um CNPJ de intermediação de negócios, você começa a jogar o dinheiro, ou talvez os seus lucros dos investimentos esportivos, para esse CNPJ e fazer com que esse dinheiro fique dentro de um CNPJ, e aí esse dinheiro oriundo de um CNPJ, ele já é um dinheiro totalmente tributável, e ele sendo tributável, vai ter o campo lá na declaração. Então, primeiro você tem que fazer uma jogada. Sair da não regulamentação, que é simplesmente sacar para sua conta CPF e começar a sacar através de carteiras digitais, tipo Ecopays, Netel, existe um monte de carteira digital aí, começar a sacar para um CNPJ, que você consequentemente vai abrir com o contador, e desse CNPJ você fazer toda a contabilidade, e aí dessa contabilidade você conseguir distribuir os seus lucros para o imposto de renda. Então, basicamente, não é fácil de ser entendido nessa primeira pergunta. Eu acredito que nas próximas perguntas aqui vai ficar muito mais tranquilo o entendimento, porque é uma situação e é um assunto complexo, mas para que vocês entendam assim, por base, transferir o dinheiro do seu lucro para um CNPJ e do CNPJ você transferir para o seu imposto de renda. Essa é a base. Se vocês entenderem didaticamente o que eu falei aqui agora, que isso é uma base, vocês vão começar a entender como fazer, como declarar os seus ganhos. Ganhei o ano inteiro fazendo trade esportivo ou apostas esportivas. Ganhou? Beleza. O que você fez com esses ganhos? Eu saquei para minha conta pessoa física e depois fui evoluindo patrimonialmente. Então, eu comecei a comprar carro, lote, casa, tudo isso no meu nome. Você está correndo risco, você está desacobertado fiscalmente falando. Beleza? Essa é a primeira relação e é isso que chega para mim através dos apostadores. Eduardo, eu estou ganhando dinheiro, estou fazendo lucro, estou evoluindo patrimonialmente e eu não estou protegido. Como proteger? A sua proteção vai ser abrir um CNPJ através do contador, numa atividade que a gente chama de intermediação de negócios. Você vai pagar um tributo, logicamente, sobre aquele dinheiro que entra no CNPJ, porém aquele dinheiro, ele já é um dinheiro registrado. Então você não vai ficar precisando preocupar, né, em relação à sua evolução patrimonial. Então, se você está nesse nível de estou ganhando dinheiro e estou com medo do imposto de renda, está na hora de você procurar um contador, para o contador te explicar essas situações de como vai abrir o CNPJ e o que você vai pagar referente a esse CNPJ. Ô Vini, é muito complexo, acho que nessa primeira pergunta mais confunde do que ajuda, mas no decorrer do bate-papo aqui a galera vai entender. Não, show de bola, realmente é um assunto que pega a gente, né? Porque vem de um conhecimento que a gente não tem, velho. Mas você falou sobre a questão de começar a ganhar dinheiro e declarar e tal. Eu vejo que a galera, muita gente preocupa com antes disso acontecer. Tem gente que tá preocupado, velho. Começou no trade esportivo, já tá preocupado de como declarar e como fazer e tal. É legal ter essa preocupação com a parte fiscal, mas calma, né? Vamos esperar as coisas funcionar. Eu posso fazer uma colocação aqui que claro. eu acho que vai tranquilizar a grande maioria desse tipo de pessoas aí. Porque, assim, às vezes o cara faz uma renda extra com o trade esportivo. Mas não é uma renda extra, assim, expressiva, em números financeiros, tá? Aí o cara vai lá e, tipo, tira lá 1.000, 2.000, 3.000, que seja, de lucro. E a pessoa, ela fica com medo desse dinheiro entrar na sua conta pessoa física. São aquelas pessoas bem preocupadas mesmo. Porque às vezes a pessoa tem
trabalho de carteira assinada, ou é empreendedora, tem tudo ali certinho na sua vida. E aí começa a fazer as apostas e ganha ali R$50, R$100, R$1.000, R$3.000, R$5.000, que seja uma movimentação que não seja expressiva por mês, tá? A gente tem que ponderar isso. O que é não expressivo e o que é expressivo? Vamos lá, isso aqui que é uma dificuldade de eu explicar para a galera. Eduardo, o que é expressivo? É difícil até de entender também. O que é expressivo para você e o que não é expressivo para você. Eu vou pautar aqui na legislação do imposto de renda, tá? Expressivo para mim é quando você tem mais de R$300.000 parado na sua conta. É quando você fez mais de R$300.000 durante o ano. É quando você possui mais de R$300.000 no seu nome em bens. Isso, para mim, já traz uma questão de expressividade. Aí, Eduardo, então se eu movimentar 10 mil por mês, você não acha expressivo? Eu, Eduardo Bento, não acho expressivo. Outro contador pode ter opinião diferente minha, mas eu, Eduardo, não acho. Então, Eduardo, você acha que eu posso movimentar 10 mil reais por mês sendo o trade esportivo? Por mim, pode. Eu, Eduardo, não vejo nenhum tipo de problema se você movimentar 10 mil reais por mês, 20 mil reais por mês sendo um trade esportivo. Não vejo nenhum tipo de problema. Você vai ter problema se você começar a acumular patrimônio. A característica de você... A grande sacada está aí, né? Em acumulação de patrimônio. A sacada está aí. Boa, Vini. É justamente isso. Se você começar a acumular, você vai ter algum certo tipo de problema. Por quê? Tem muitas pessoas que começam a acumular e não tem a origem daquilo que está acumulando. Beleza, você comprou um carro e uma casa, da onde que está vindo esse dinheiro? Beleza, você tem que se preocupar com isso. Agora, se você ganha 10 mil reais no trade esportivo e gasta 10 mil reais no outro mês, seja com qualquer coisa da sua vida, coisa pessoal, ou até com farra e festa, sei lá o que você vai fazer com esse dinheiro, não tem nenhum problema, porque é um dinheiro volátil, é um dinheiro que entra e sai. Entra e sai. Então, se você tem uma forma de renda extra, por exemplo, quando eu comecei no trade esportivo, eu comecei a pagar o meu lazer. Tudo que eu ganhava durante o mês, eu falava assim, vou fazer uma viagem com a minha esposa, vou comprar um presente para alguém, eu vou ajudar alguma pessoa, vou ajudar meu pai, vou ajudar minha mãe. Eu faço renda extra para coisas supérfluas mesmo da minha vida, né? E depois isso foi mudando, quando eu for lá fazer o episódio do Clubão, Boteco do Clubão... Você tem uma boca a mais para alimentar agora, né? Aí eu vou responder essas questões aí que deixou de ser uma renda para mim extra, para ser uma renda complementar expressiva, que me ajuda bastante. Agora, em relação à renda extra, tem pessoas que se preocupam com isso. Então, eu já vi pessoas falando assim, Eduardo, eu faço uns R$500 por mês. Cara, se você é esse tipo de pessoa, eu, Eduardo, te falo, por enquanto, não se preocupar. A não ser que mude algum certo tipo de legislação e que venha a preocupar, e aí eu vou mudar o meu discurso. Mas, por enquanto, até hoje, dia 30 de outubro de 2023, vocês não precisam se preocupar em relação a sacar o dinheiro para sua conta pessoa física. A grande sacada está aí, o pessoal fica com medo de sacar a grana, né? Eu vou sacar e está achando que está fazendo coisa errada. Uma coisa juridicamente que as pessoas não sabem, a nossa conta pessoa física é inviolável. A Receita Federal ela não tem acesso à nossa conta pessoa física. Para acontecer da Receita Federal ter acesso à sua conta pessoa física, ela precisa fazer uma quebra de sigilo bancário. É um termo bastante utilizado aí pela mídia, principalmente... Olha que confusão que isso aí traz, essa informação que você trouxe agora, hein? O Pix agora é rastreável. Eles vão ver o que está chegando na minha conta de forma automática. Olha só que informação que você trouxe agora, velho. Verdade. E o que acontece? A questão do Pix abre brecha para o Banco Central, né, abrir as informações para a Receita Federal. Por isso que as pessoas falam que o Pix é rastreável. Porque quando era somente TED, DOC, né, era pago, era um serviço pago de banco privado, então não era nada rastreável. Se eu mandasse um dinheiro para o Vini, quem ia saber era eu, Vini, o gerente dele, o meu gerente, etc e tal. Agora, era como se fosse um serviço que você está contratando do banco, né? É um serviço do banco. Agora, como o Pix ele é um serviço público, criado pelo Banco Central, abre brechas, vamos lá, abre brechas para que seja rastreado. Então é aonde que todo mundo está falando assim, o Pix é de graça, é muito fácil, alguma hora vai
esbarrar em alguma situação. Essa situação que todos temem é esse famoso rastreio. Por quê? Sabe aqueles termos e condições quando você vai abrir uma conta no banco digital, quando você vai abrir uma conta lá no... Pode ser banco físico também, grandes bancos físicos. Aqueles termos e condições lá que ninguém lê e todo mundo assina para abrir a conta, está justamente falando que o Pix é totalmente aberto para a Receita Federal. Entendeu? Só que existe um caminho longo aí da Receita Federal entrar em cada conta CPF e rastrear Pix. Isso aí é um caminho muito longo e muito específico que não acontece até então e que as pessoas podem despreocupar por enquanto. Daqui a um tempo, né? Porque não existe nem auditor, nem pode ser a tecnologia que for, não existe auditor específico para poder fazer uma auditoria na sua conta ou na conta CPF de cada pessoa aqui, especificando aquela origem daquele dinheiro. Então, por isso que o pessoal fala o seguinte, quando eu recebo o Pix na minha conta pessoa física, isso não pode ser tributável. Não pode. Agora, se eu tiver um CNPJ e estiver recebendo Pix, essa é a informação que o pessoal está confundindo, ouvindo. Pix no CPF e Pix no CNPJ. Essas duas informações diferentes. Saiu uma legislação agora, em maio, falando que o Pix no CNPJ ele vai ser totalmente rastreável pela Receita Estadual. É cada estado. Então, a gente tem aqui a Cefaz de Minas Gerais. Né? Eu sou de Divinópolis, Minas Gerais, o Vini aqui é de Belo Horizonte. A Cefaz de Belo Horizonte, ela vai ter acesso ao Pix do CNPJ. Então, eu, Bento, se eu tenho um CNPJ e recebo o Pix, aquele Pix ele pode ser tributável. Aquilo lá pode cair numa malha, numa auditoria, né? E aí sim eu posso ser auditado e consequentemente ser multado, etc e tal. Então, Pix no CNPJ, pessoal, ok. Mas Pix no CPF, cara, não tem como. Eu vou dar um exemplo aqui, Vini. Vamos supor que eu dou uma mesada para o meu pai de R$3.000 por mês. Beleza. Todo mês cai lá R$3.000 para o meu pai. Por que meu pai vai ser tributado por esse Pix, nesse CPF? Existe uma lógica disso? Não existe. Vamos supor que eu e o Vini vai lá na Savassi, lá em Belo Horizonte, toma uma cerveja, aí o Vini fala assim comigo, ô Bento, eu esqueci minha carteira lá em casa. Paga aí para mim, que eu vou fazer um Pix para você. Aí, como o Vini está ganhando muito dinheiro no Under Limit aí, nossa conta ficou muito cara. Nossa conta ficou lá R$1.000. E aí eu pago 500 e o Vini me faz um Pix de 500. Por que esse 500 vai ser tributado para mim se é uma conta de boteco? Se é uma conta de bar? Entendeu? Então, pessoal, é muito complicado a Receita Federal adentrar na intimidade das pessoas, do CPF das pessoas, e falar, você vai ser tributado. Então, se você está sacando lá da Betfair, se você está sacando de alguma casa de aposta, via Pix, não se preocupa. É aí que vem minha dúvida. É aí que vem uma dúvida minha sobre tudo isso que você falou. Você sacou da casa de aposta, sacou da Betfair, que é o nosso caso. Uhum. Tá, você está recebendo em uma conta CPF, mas a origem é de uma conta CNPJ. Uhum. Isso não tem interferência? Não tem interferência. Automaticamente, se você transferir para uma conta CNPJ, você vai ter que tributar lá no seu CNPJ. Mas se você transfere para o seu CPF, indiferente, a não ser que venha uma legislação específica sobre as apostas, aí sim. Aí é diferente, porque vai ser tributado aquele valor. Isso, aí vai ser tributado aquele valor. Mas eu acredito que se regulamentar, e quando regulamentar, já vai ser descontado na fonte. Exemplo, eu fiz uma aposta, minha aposta ela foi vencedora. Acima de R$ 2.112, já vão descontar o imposto de renda, que eles estão querendo tributar em 30%, e aí vai descontar, e aí eles vão depositar para mim, ou vai estar disponível para saque, já no extrato, descontado o imposto de renda. Eu acredito que vão fazer isso para ficar mais fácil. Porque se depender da honestidade dos brasileiros, eles não vão ver R$1. Porque imagina só, se fala o seguinte, você vai ganhar o dinheiro e depois você, na sua honestidade, tem que ir lá e informar que ganhou e pagar o imposto. Nunca. De 100%, eu coloco 20% das pessoas que vão ser honestas. E olha lá. 80%, eu acho que eu coloquei até 20%. Porque não é 20% que ganha dinheiro de verdade, tá ligado? Pois é. Tem esse ponto ainda.
Vamos pegar aqui dos 5% que ganha dinheiro, né? Vamos pegar essa média de todo mundo que ganha dinheiro. Eu acho que algumas pessoas sim iam ser honestas de falar, pô, eu ganhei, eu vou ali declarar, e outras não. Mas então eu acho muito impossível eles colocarem essa tributação no pós. Eles vão colocar no imediato. Você ganhou, imediatamente você já é retido na fonte, e aí você vai poder sacar tranquilamente. Então, se você está recebendo o Pix da Betfair, que é um CNPJ, cara, pode ficar tranquilo. Você pode ver que você recebe Pix de vários CNPJs. A Betfair tem vários CNPJs, são vários meios de pagamentos. Casas de aposta são vários CNPJs. Cada hora vem de um. Cada hora vem de um. Então, você pode ficar tranquilo quanto a isso. E isso eu estou falando hoje, tá, pessoal? Estou falando hoje. Porque amanhã pode mudar alguma coisa, e aí vocês vê esse vídeo aqui e vão me crucificar, mas eu estou falando hoje. E realmente eu falo numa certeza, cara, de tranquilizar as pessoas, né? Que isso aí não vai te dar nenhum tipo de empecilho. O que vai te dar empecilho é, se você ganhar grana, acumular patrimônio, e não conseguir explicar por que você acumulou esse patrimônio. Aí vai te dar problema. Agora, você ganhou, gastou, já é. Legal, você traz uma abordagem aqui, cara. Eu já falei com algumas pessoas, né? Aqui. Eu já falei com algumas pessoas aqui sobre imposto de renda e é uma visão bem diferente do que você trouxe aqui, velho. Bem diferente. Inclusive, eu tenho aqui várias perguntas, eu vou até colocar na tela para a gente ir passando por elas, mas eu acho que essa explicação sua inicial, ela já resume praticamente tudo. Mas vamos passar por cada uma, porque às vezes tem algum ponto que você possa acrescentar nessas perguntas, né? Por exemplo, essa aqui agora, ó. Qual a melhor forma de sacar o dinheiro pensando no imposto de renda? Eu acho que você acabou que já respondeu essa questão, né? Mas fica uma dúvida aqui, o seguinte, Bento. Pela legislação, toda movimentação que a gente tem, todo ganho que a gente tem acima lá de 27, sei lá, alguma coisa, é um negócio assim, eu não sei se mudou. Isso. A partir desse valor de recebíveis que a gente teve, e aí eu tô falando como leigo, tá? Você me corrige se eu estiver falando de errado. É dito que nós devemos declarar, e principalmente a partir desse valor, a gente tem que pagar imposto desse valor que a gente recebeu por ano. Como que você trata essa situação? Mesmo as pessoas que não chegou nesse valor, tá tranquilo, tá dentro do que você falou. Mas eu trago um ponto a mais. E as pessoas que ultrapassou esse valor? Eu entendi muito bem a sua pergunta. E aí tem dois pontos, né? Tem a pessoa que já ultrapassa, talvez porque às vezes a pessoa usa como uma renda extra, e aí eu tô acrescentando a pergunta, tá? Por exemplo, eu sou CLT e eu já ganho um valor que já ultrapassa e minha renda extra ainda ultrapassa ainda mais com trade esportivo. Como que é essa situação, mesmo para quem não tem outra renda e para quem já tem também? Tá. É uma ótima pergunta e eu sou um cara que você deve estar percebendo aí que eu sou muito prático, didático e tento ser o mais simples possível. Porque é um assunto complexo, então eu tento trazer um pouco de transparência nas palavras aqui para não ficar tão chato ou burocrático a conversa. Então vamos lá, para ficar bem didático mesmo, para o pessoal entender, a gente tem que começar a pensar na lógica das coisas, beleza? Então vamos lá. O que a Receita Federal ela sabe das suas movimentações é o que a gente chama de dinheiro rastreável. Um dinheiro tributável, rastreável, etc. E tal. O que seria um dinheiro tributável, rastreável? Registrado. Vamos usar essa palavra, um registro, né? Existe um registro daquele dinheiro. CLT. Existe um registro de CLT? Existe. Por quê? Porque a CLT, agora, ainda mais com essa nova legislação que chama E-Social, tem que ser mandados eventos periódicos, né, diários ali, de tudo aquilo que acontece com um trabalhador CLT. Então, aquele salário que o trabalhador recebe CLT, se ultrapassar o limite, ele vai ser descontado na fonte, o imposto de renda. A Receita Federal ela já sabe em tempo hábil ali o que acontece com aquele CLT. Recebimento de aluguel, beleza. Por que o recebimento de aluguel, quando é de imobiliária, é um dinheiro rastreável? Porque as imobiliárias, elas fazem uma declaração que chama de IMOB.
A de MOB é uma declaração seguinte, o Vini ele recebe aluguel, exemplo. Aí, a imobiliária que o Vini recebe aluguel informa a Receita Federal que o Vini está recebendo aquele aluguel. Então, é um dinheiro rastreável, é o que a Receita Federal sabe. Beleza. Vamos pegar aqui outra informação. Se você recebe bolsa auxílio, bolsa mestrado, auxílio do INSS, isso tudo é rastreável, pensão, etc. e tal. Uma coisa que é rastreável também no CPF, maquininha de cartão. Exemplo, às vezes você tem uma maquininha de cartão, os pequenos empreendedores aí e tal, pega a maquininha e coloca no CPF. Aquele sistema tecnológico da maquininha é automaticamente informado para a Receita Federal. Mesmo que esteja no CPF, sem CNPJ. Sem CNPJ, isso no CPF. Tudo que eu estou falando aqui é CPF, tá, pessoal? CPF. Então, o que eu estou comentando com vocês? Dinheiro rastreável, registrado, tributável no CPF. Então, eu falei CLT, carteira assinada, eu falei aluguel, falei pensão, auxílio, agora eu estou falando de maquininha de cartão. A Cielo, a Cipag, Mercado Pago, essas operadoras de maquininha, elas são obrigadas a informar para a Receita Federal que aquele CPF está recebendo dinheiro. Então, é uma obrigação. Então, não é porque a Cielo, a Cipag, essas maquininhas de cartão, elas fazem por maldade. Não é porque as imobiliárias informam que você está recebendo aluguel por maldade. É porque elas são obrigadas a fazer isso. Então, isso tudo que eu estou falando com vocês é um dinheiro rastreável, registrado. Ok? Beleza. Então, essa é a primeira informação. A gente tem que entender esses parâmetros para ficar bem didático mesmo. Então, o que a Receita Federal sabe é aquilo. O que a Receita Federal não sabe, ela não sabe. O seu ganho extra, a Receita Federal não sabe. O paraíso fiscal, que é os CNPJs aí, pode até ser que não seja, mas é um assunto complexo, eu não vou falar paraíso fiscal não, senão o pessoal vai começar a confundir, porque o CNPJ é aqui do Brasil. Mas o que você recebe, PIX ou transferência da casa de aposta, não existe nenhuma regulamentação específica falando que a casa de aposta tem que avisar a Receita Federal que você está ganhando aquele dinheiro. Então é a mesma coisa de você receber um dinheiro na carteira assinada, você recebe lá um salário mínimo de carteira assinada. O seu patrão vai lá e te paga um salário mínimo por fora. Então, o por fora é o que não é registrado. O por fora é aquele realmente aqui a Receita Federal não sabe. Então, tudo aquilo que a Receita Federal não sabe é uma questão que você tem que tomar cuidado. Não estou falando que é para fazer festa, algazarra tá e falar, certo aqui. Tá tudo certo, vou meter o pau aqui. Não, você tem que prestar atenção, porque também o seguro morreu de velho. Então, você tem crescimento, aí volta lá naquela questão que você acabou de falar, o crescimento de capital que você vai tendo e o crescimento principal, que é o de propriedade, de aquisição que você vai fazendo. Justamente. Então, a pergunta do Vini é muito boa, porque a tabela do imposto de renda, fala o seguinte, acima de, vou arredondar para 30 mil reais, para não ficar falando 28.559, vou arredondar, mas é um número picado, galera. Então, acima de 30 mil reais por ano, anualmente, se você ganhar acima de 30 mil reais, você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Mas esses 30 mil reais são rendimentos tributáveis. São rendimentos que a Receita Federal reconhece. A Receita Federal reconhece o seu ganho da Betfair ou da casa de aposta? Ela não reconhece. É isso que eu falo. Ah, mas daqui a um tempo vai reconhecer. Por isso que eles estão tentando regulamentar. É justamente por isso. Porque existe muita gente sacando grana e não pagando imposto. Então é justamente isso que ela está tentando fazer. Então, se você é uma pessoa que saca regularmente de casa de apostas ou de uma exchange, não se preocupe, porque por enquanto ela não está obrigada a informar para a Receita Federal. E quando ela tiver obrigada, você já vai ser retido na fonte. Também você não vai precisar ir lá declarar, não, que você já vai ser tributada na fonte. Então, assim, não se preocupe. Eu tenho carteira, por exemplo, eu, Eduardo Bento, agora eu vou falar uma coisa pessoal minha. Até para trazer uma opinião pessoal, eu tenho que trazer um exemplo pessoal meu. O pessoal vê que eu sofro isso na pele. Eu tenho um escritório de contabilidade. Eu faço parte de um contrato social, eu tenho uma retirada pro labore, eu tenho tudo registrado. Isso aqui é uma renda registrada que eu tenho aqui do meu escritório. Então, tudo que eu ganho no meu escritório
é registrado. Eu vou lá no meu imposto de renda e tem um campo lá para me colocar o que eu ganho do meu escritório. Beleza. O que eu ganho da Betfair, do trade esportivo, que pode ser, que já está sendo quase a mesma coisa do que eu ganho na contabilidade, tem mês que não, claro, tem o mês do RED, etc., mas é uma renda legal, eu não declaro isso na minha declaração, porque não existe um campo específico. Não é porque eu quero sonegar. Você não é obrigado a fazer isso. Eu não sou obrigado. É proibido eu fazer trade esportivo no Brasil? É proibido fazer trade esportivo no Brasil? Não é. É ilegal? É ilegal ir ali jogar no jogo do bicho. Isso é ilegal. É contrabando. Beleza. Agora, fazer um cadastro, um caso de aposta, é contrabando? Não é. Não é proibido, não é ilegal. Então, o que eu estou fazendo não é omissão. Eu, no meu direito de usuário, estou usufruindo de um serviço que é legal no Brasil. Agora, se eles não querem regulamentar, o problema é deles. O que eu vou fazer com esse dinheiro, eu tenho que pensar com inteligência. Se eu vou acumular patrimônio, beleza. Opa, comprei um apartamento, comprei um carro, etc. Tá no meu nome? Opa, eu tenho origem desse dinheiro? Tem, porque eu tenho a contabilidade. Então, eu, Eduardo Bento, sou tranquilo com isso, porque o trade não é a minha única fonte de renda. Agora, se tem uma pessoa que está vendo esse vídeo, que a sua única fonte de renda é o trade, ou se você tem outra fonte de renda que também não é registrada, cara, começa a prestar atenção, porque aí você vai ter problemas futuros, não problemas no curto prazo. Mas, às vezes, lá no longo prazo, você vai ter um problema. Principalmente se você começar a ter números expressivos financeiramente falando. Entendeu? Então, assim, é isso. Eu não me preocuparia se eu fosse uma pessoa que não fosse acumular patrimônio. Não preocuparia. Mas se eu ver que eu vou acumular patrimônio, opa, deixa eu fazer meu meio de campo aqui e me organizar, porque senão, alguma hora, eu vou ter que me explicar. Ficou clara essa questão da Receita Federal, Vini? Muito esclarecedor, cara. Para resumir tudo que você trouxe até então, todo o dinheiro que você recebe, que a origem desse dinheiro é regulamentada, essa origem ela é tributada, você tem que declarar esse dinheiro. Agora, por exemplo, trazendo até fora do mundo nosso do trade esportivo, que é parecido. O cara trabalha na praia pintando quadrinho e recebe lá vendendo os quadrinhos dele. Esse dinheiro é rastreável? Se ele usar a maquininha de cartão, sim. Se ele recebe no Pix ou recebe no dinheiro, não. Eu acho que isso resume, né? Resume bem. O Pix, aí o pessoal fala, mas o Pix é rastreável, mas a certo ponto de não conseguirem rastrear. É isso. É rastreável, mas consegue rastrear? Não. Tá dando multa pra galera? Ainda não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Então, eu vou queimar minha língua com esse tal do Pix aqui, porque o Pix ainda vai, às vezes, eles vão conseguir fechar o cerco ali em alguma situação. Eu acho que vão. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Alguma hora eles vão entrar com alguma coisa. Mas, por enquanto, não, galera. Por enquanto, não. Você vende salgado, bombom, docinho na sua faculdade, né? Eu lembro que na época eu fazia faculdade, muita gente fazia uma renda extra vendendo, cara. Bombom, salgadinho, essas coisas e tal. Cara, e aí o pessoal me perguntava, eu tenho que abrir um CNPJ, eu tenho que declarar. Cara, fica na mesma característica do trade esportivo. Você vai fazer se você quiser. Entendeu? Porque se você não tiver a maquininha de cartão, né, o seu dinheiro ele não é rastreável. O seu dinheiro ele não é... O dinheiro vivo ele não tem rastro. Por isso que as grandes escândalos de corrupção que existem é dinheiro vivo, porque o dinheiro vivo não é rastreável. Então, toda vez que você recebe um dinheiro vivo, não é rastreável. O Pix, por enquanto, ele é um dinheiro frio. Ele é rastreável, porém eles não conseguem rastrear ainda. Outra analogia que a gente pode fazer aqui muito boa é o aluguel. Eu gosto muito do aluguel, sabe por quê? Porque, às vezes, o aluguel pode ser particular. Vamos pensar o seguinte, Vini. Você aluga o imóvel comigo. Eu, Bento, eu estou te alugando o meu imóvel. Só que a gente não vai lá na imobiliária. A gente faz um contrato particular. E você vai me pagar através de Pix ou dinheiro, etc e tal. Quem que sabe dessa informação do contrato de aluguel entre eu e o Vini particular? Só eu e o Vini. Se a gente quiser fazer um contrato
registrar no cartório lá, é por causas judiciais que eu e ele vai brigar lá comercialmente depois. Fiscalmente falando, a Receita Federal nem está sabendo que eu estou recebendo o aluguel do Vini. A Receita Federal sabe que o Vini me paga? Não sabe. Agora, vai eu colocar na imobiliária e o Vini começa a pagar para a imobiliária. O Vini paga para a imobiliária me paga. A imobiliária tributa aqueles valores que ela tem que declarar. Isso. A imobiliária paga imposto porque ela está intermediando o negócio. O Vini vai... eu vou pagar imposto porque eu estou recebendo a imobiliária e a imobiliária vai informar a Receita Federal. Então, eu vou ter que fazer um imposto de renda. Vocês estão entendendo como é que funciona a questão da fiscalidade hoje no Brasil? É simples. Eu tento trazer a praticidade porque realmente não é um bicho de cabeça. É chato, é burocrático, é chato falar sobre isso, mas não é lógica. A Receita Federal sabe? Não, então beleza. Se ela não sabe, eu vou me virar aqui com outras coisas. Entendeu? A partir do momento que eu estou acumulando capital, aí é outro papo. Aí a gente tem que conversar de outras maneiras. Mas justamente isso. Essa analogia do aluguel é muito boa, porque é o mesmo rendimento em duas situações diferentes. É uma pegada muito diferente dos conteúdos que a gente teve aqui sobre esse assunto, velho. Muito diferente, muito esclarecedora, porque você está explicando para a gente não a parada do trade ou das apostas em si, você está explicando a lógica de como funciona a parte fiscal do país, que automaticamente, entendendo isso, você vai entender a parte do trade e das apostas. E a galera tem medo. A galera tem muito medo. Medo de receber um dinheiro, medo... Mas isso é cultural. Meu pai, ele recebeu uma herança, o valor foi de 50 mil reais. Esses tempos aí agora. Ele ficou todo preocupado porque tinha que declarar imposto de renda. Eu falei, pai, não precisa declarar imposto de renda. Não precisa declarar imposto de renda. Você não possui imóveis. O dinheiro da herança, ele já é tributável, ele já veio descontado em imposto de renda, foi para um monte de gente. Você não tem bens acima de 300 mil no seu nome. Mas ele quis falar que esse dinheiro ia ser tributado, que o leão ia pegar ele porque tinha 50 mil reais na conta. Então, a pessoa vislumbra, às vezes, com valores que, no meu dia a dia aqui, né, como eu mexo com muito CNPJ, eu vejo que não é expressivo e a galera fica achando que é muita coisa, entendeu? Eu vejo muita galera ganhando, tipo assim, 2 salários mínimos registrados e fazendo muito mais no trade e com medo, né? E eu falo, cara, esse dinheiro seu aí, ninguém tá sabendo dele. pode ficar tranquilo. Quer dizer, sabem, né? Mas é difícil pegar. Muito esclarecedor, velho. Só que surgiu outra dúvida aqui também que eu acho interessante a gente falar, que é o seguinte. A gente tem algumas coisas, algumas conversas que a gente já teve até aqui mesmo no Clubão sobre essa parte de imposto, que a gente entende, e nem todo mundo sabe isso, que nem tudo que eu declarar quer dizer que eu vou ter que pagar imposto sobre aquilo. E por que eu estou trazendo essa pergunta? Tudo que eu tenho que declarar vai ter cobrança do imposto de renda? E o que eu quero juntar essa pergunta com a nossa conversa, que é o seguinte. Você falou do acúmulo de capital, o acúmulo de propriedade, enfim, você começar a gerar patrimônio. Sim. Como que funciona nessa parte? Tá, eu não estou declarando, estou ganhando. Mas eu comecei a acumular patrimônio. Uhum. Como que faz na questão, velho? Eu acumulei aqui, não estava declarando esse tempo todo, só que agora eu juntei uma grana aqui e eu vou comprar um carro e vou comprar uma casa. E eu não estava declarando isso para trás. Uhum. Como que seria uma solução rápida? Eu não sei se isso pode alongar demais a nossa conversa, mas se quiser até resumir, tem como o cara regulamentar isso, mesmo depois ele ter deixado para trás de declarar, mas a partir daquele momento ele passa a ver, não, velho, agora é importante, porque agora eu acumulei um capital que eu vou adquirir patrimônio. E antes eu não estava fazendo. Ele consegue resolver essa questão? Consegue, porém vai ter um preço para isso, cara. Assim, vai ficar caro, né? Vai ficar um pouco caro, porque, na verdade, vai depender do volume.
aí o volume expressivo, se não é, aí tem que ser uma conversa particular com a pessoa para ver a questão do histórico de vida da pessoa. Para ficar resumido, para não alongar, né, nesse assunto, eu vou te responder que tem como sim, se a pessoa ela passar esse dinheiro primeiro, antes de ir lá e comprar as coisas, ou até mesmo que a pessoa já acumulou, já comprou, ela passar um volume bom de dinheiro por um CNPJ. Ah, Eduardo, você está ensinando a lavar dinheiro. Não é, eu não estou ensinando a lavar dinheiro. A gente está falando de trade esportivo aqui. A gente está falando de uma renda extra ou principal de várias pessoas, que é o sustento de algumas famílias, de várias famílias hoje no Brasil, porque eu fui questionado isso uma vez, sabe? Eu gosto de pontuar isso, porque um dia eu estava no podcast aqui da minha cidade, e aí eu fui explicar essa situação, essa mesma pergunta, e o cara, mas você está ensinando a lavar dinheiro, isso aqui eu vou ter que cortar, isso aqui não vai ir pro ar. Falei, cara, eu não estou ensinando a lavar dinheiro, porque lavar dinheiro, a analogia mesmo já fala, é dinheiro sujo. Por que você lava o dinheiro? Porque o dinheiro é sujo. E o que é um dinheiro sujo? É de contrabando. Então, se a gente está falando aqui de tráfico de droga, de armas, se a gente está falando aqui de jogo de bicho, se a gente está falando de qualquer contrabando, é um dinheiro que eu ganhei sujo. Mas o dinheiro que eu ganho no trade, ele não é sujo. Ele Só é legal. Não é regulamentado. Só E não é sendo regulamentado. regulamentado, você não tem obrigatoriedade daquilo. Pois é, então não me entenda que eu estou ensinando a lavar dinheiro. O pessoal confunde muito as coisas. Porque esse negócio de passar o dinheiro no CNPJ, infelizmente, é o que a galera faz para lavar o dinheiro sujo de contrabando, tá? Então, sim, eu tô pegando a mesma analogia da lavagem, só que eu não tô falando de contrabando, eu tô falando de uma coisa que é uma necessidade de um cara que tá fazendo uma coisa legal, o cara tá ganhando dinheiro e o cara ele quer pagar imposto, e o cara, ele quer... A pergunta do Vini foi muito expressiva, foi assim, eu acumulei patrimônio, e agora? Eu quero ficar legal, eu não quero correr risco, eu quero justificar a minha evolução patrimonial. Então, esse cara, ele passa um volume grande de dinheiro por um CNPJ, que chama intermediação de negócios, principalmente e especificamente, se sacar dessas grandes carteiras digitais aí. É legal passar por essa carteira digital primeiro, para você tentar comprovar e conseguir comprovar cada vez mais que você está realmente fazendo uma intermediação de negócios. Quando você saca o dinheiro para uma carteira digital, seja, vou falar aqui a Neteller, né? Não sei se pode falar aqui esses nomes aqui, ou Pode falar, tranquilo. Você sacou lá na Neteller. Dessa Neteller, cara, você saca para o seu CNPJ. E aí você está fazendo uma intermediação de negócio entre o seu lucro e a sua pessoa física. E aí existe um bônus aqui nessa situação. Por quê? Quando você passa o dinheiro no CNPJ, você vai ter que ser tributado no CNPJ, ok? Beleza. Você vai ter que pagar, por isso que eu falei que fica caro, porque você vai ter que pagar o imposto no CNPJ. Então, vamos pegar uma alíquota aqui de 10%. O cara passou lá 300 mil reais. Ele vai pagar 10% dos 300 mil. Então, ele vai pagar 30 conto de imposto. É caro? É. Mas para o cara dormir com a cabeça no travesseiro, não tem coisa melhor. O cara pagou, beleza. Se o cara tem esse volume expressivo, eu acredito que o cara não vai achar ruim de pagar imposto. Principalmente que é para regularizar a vida dele. Beleza. Ele pagou e olha a cereja do bolo. Quando ele coloca o lucro do CNPJ jogar para o CPF dele, não tributa mais. Porque no Brasil, tributo sobre lucros de dividendos não é cobrado. Só no Brasil e na Estônia. No mundo inteiro é cobrado, mas no Brasil e na Estônia, que é um país lá do leste europeu, um país pequenininho lá do leste europeu, não é cobrado tributo sobre lucros e dividendos, justificando que você já paga na pessoa jurídica. Se eu estou pagando o imposto na pessoa jurídica, que já é caro, que não é barato, eu não preciso pagar na minha pessoa física. E aí a gente entra num colapso e numa discussão enorme aí, que nem vale a pena a gente falar, que é assunto de outra área, é assunto de se deveria cobrar ou não. A gente não pode entrar nesse mérito, que é um assunto mais complexo. Mas tem como. Passa esse dinheiro no CNPJ e automaticamente você vai estar... Ah, Eduardo, então eu consegui passar do CNPJ para o meu CPF sem nenhum tipo de tributo na pessoa física, ok? Ok.
é o famoso esquentou o dinheiro. Você colocou o dinheiro que estava totalmente frio para um dinheiro quente. Aí você pode comprar lá sua BMW, sua Mercedes, jogar o dinheiro para o alto, pode fazer o que você quiser. Você vai ter essa explicação para a Receita Federal. Agora, tem gente que gosta de rolo, né, Vitor? Tem gente que gosta de famoso gambiarra. O brasileiro adora gambiarra. O que a maioria das pessoas faz nessa situação? Coloca um carro no nome da esposa, o outro carro no nome do filho, chama um sócio que é o pai, o irmão, e vira. Galera, rolo, o nome mesmo já fala, rolo. Quanto mais enrolar, mais difícil de desenrolar. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, é não ficar enrolado aí com essa situação. Regularize aos poucos. E eu acho muito interessante as pessoas que, mesmo não tendo um ganho expressivo, ir regulamentando. Eu conheço pessoas que regulamentam ganhos que não são expressivos. Eu conheço pessoas que ganham ali, né, um dinheiro, né, muito ou pouco, vai ser relativo para cada pessoa, mas ganha um dinheiro legal ali no trade e regulamenta ele. E paga imposto, mesmo não precisando. Então, não espere bater na porta lá a obrigação de falar, pô, nossa, agora eu tenho que fazer. Vai aos poucos, cara, porque no longo prazo é benefício para você. Regulamenta aos poucos. Imagine se você fatura lá 50, 100 mil reais por ano no trade esportivo e você começar a declarar isso aos poucos. Cara, daqui uns 10 anos, você pode colocar o que você quiser no seu nome, você vai ser uma pessoa totalmente legal com seu imposto de renda, vai dormir tranquilo, né? Resumindo, Bento, de tudo que você trouxe aí até então, outro resumo, né? A gente já fez uns 2, 3, mas outro resumo muito, aqui. Tá ganhando dinheiro com trade, mas esse dinheiro que você ganha é o dinheiro que você vive com ele. Você ganha 10 mil no trade, você gasta 10 mil para viver. Não é uma atividade regulamentada, sendo assim, você não tem obrigatoriedade de declarar esse dinheiro. Agora, você está ganhando dinheiro com trade. Você está ganhando, para trazer o mesmo exemplo, só que 20 mil. 10 mil você gasta e você está conseguindo guardar 10 mil por mês. No final do ano, você já vai ter uma grana ali de 120 mil reais guardado. No segundo ano, já é 240 mil guardados. Você está guardando 10 por mês. Ou seja, você está começando a acumular, não é patrimônio ainda, mas é capital. E você vai chegar, daqui a pouco você vai chegar naquela faixa ali de 300 mil que você falou, daqui a pouco você vai querer comprar uma casa, um carro. Então, nessa situação, o cara que ganha 10 pau, 20 pau por mês no trade, mas gasta, ele vive com esse dinheiro, ele não tem obrigatoriedade de declarar. Agora, o cara que ganha 20 pau, gasta 10, está acumulando todo mês 10, você trouxe esse exemplo. O cara pode começar, está crescendo um valorzinho, ele pode começar devagarinho aí. Isso hoje, né? A gente está conversando sobre hoje, que ainda não é regulamentado, mas a gente está próximo disso acontecer, tudo isso pode mudar, e aí você já falou que isso vai ser descontado de forma automática e tal. Mas falando hoje, é mais ou menos isso, né? Eu tenho um amigo que ele ganha, com as apostas, 8 mil fixo por mês. É estranho eu falar fixo, né? Porque é uma renda variável. Né? Mas médio, vamos dizer assim. Mas é realmente fixo, porque ele trabalha para um cara e o cara paga ele 8 mil fixo. Entendeu? Caraca. Ele trabalha para um cara. Aí é histórias, né? Que a gente escuta aí e tal. Ele é um conhecido, nem é amigo, é um conhecido. Ele veio aqui no meu escritório. E realmente, ele mostrou o extrato lá dele, ele ganhou 8 mil fixo. É um salário. Porque ele trabalha pegando contas da 365, é uma mexida, trabalha, o cara mora lá na Ele presta um serviço no meio das apostas, que na verdade não é fazendo só aposta. Justo, é isso. Ele presta um serviço. Ele aposta também pro cara e tal, etc. Mas beleza, ele ganhou 8 mil fixos. E aí ele começou a preocupar, porque com 8 mil fixos, o cara comprou um carro financiado e um apartamento financiado. Justo, beleza, o cara ganhou 8 mil fixos, está pagando lá o carro e a casa dele financiada. E ele quer regulamentar isso aos poucos, porque daqui a um tempo ele vai conseguir quitar ali a prestação, etc e tal, e ele quer ter essa regulamentação. Então, ele começou a fazer dessa forma, sabe? Ele vai ter uma pergunta aí sobre o MEI, eu acho, né? Que você falou. Mas é a próxima. MEI,
E ele já aí a pode até gente trazer ela. já pode até trazer ela aí, que a gente já Posso declarar imposto de renda como... Justamente, aí ele declara como MEI, e eu vou explicar aqui uma diferença do MEI depois. Então eu trouxe um manejo para ele dentro da especificidade da vida da pessoa, porque imposto de renda vai depender de pessoa para pessoa. Então, ele, nesse caso, ele queria, porque daqui a um tempo ele vai. Não era obrigado agora, porque o apartamento dele, o apartamento mais o carro dava mais de 300 mil, só que não é quitado. E é isso que as pessoas não entendem também. O apartamento mais o carro meu não é quitado. Eu já estou na obrigatoriedade? Não, você não está na obrigatoriedade. A obrigatoriedade é quando você tem um bem no seu nome quitado, você não possui dívida. Beleza. Mas ele tem financiado e ele quer fazer isso. Então ele abre um MEI, não existe intermediação de negócio como o MEI, mas ele abre com promoção de vendas, emite uma nota fiscal, eu emito para ele aqui a nota fiscal, a gente faz a declaração do MEI todo ano e tal, ele consegue fazer o limite do MEI ali, que é 80 mil por ano, tal. Então está sendo legal para ele, porque ele está conseguindo comprovar uma renda não é 8 mil, mas ele consegue comprovar para a Receita Federal 6.750 por mês, que o limite do MEI é 81 mil. 81 mil dividido por 12 dá 6.750. Então a gente coloca o limite máximo do MEI e ele consegue fazer isso. Agora, eu posso declarar imposto de renda como MEI? Pode e deve. É muito bom você declarar imposto de renda como MEI, porque você não vai pagar nada. E a única coisa que você vai ter que fazer é pagar o contador. O contador vai fazer a declaração, mas imposto de renda você não vai pagar nada. Esse amigo meu... Então outra saída que o cara tem, né? Se ele quer... Para quem ganha até 10 mil reais por mês, 5 mil por mês, cara, é o ideal abrir o MEI. Esse amigo meu que ganha 8 mil, o ideal foi abrir o MEI. Então, cara, até 10 mil por mês, o MEI é a saída para muita galera. Muita galera. O que acontece? O MEI você paga uma taxa fixa por mês, que é 5% do salário mínimo. Esse 5%, mais R$1 de ICMS ou mais R$5 de ISS, dependendo da sua atividade, dá uma guia de 70 e poucos reais, 71, 72 reais. Essa guia é uma contribuição para o INSS. A partir do momento que o INSS ele recebe essa informação que você está contribuindo, ele pega a base. Qual que é a base? O salário mínimo. Então, o que a Receita Federal ela entende que é tributável no MEI? O salário mínimo. Então, se hoje a gente pegar o salário mínimo, que é 1.320, multiplicar por 12, nós vamos ter uma renda aqui de 15.840 anual. Todo MEI, para a Receita Federal, é tributável R$ 15.840. Então, guarde essa informação. Não é o seu faturamento do MEI que é a sua renda. É a sua contribuição para o INSS que vai fazer Muita gente confunde isso. Para poder identificar lá. Então, 15 mil está abaixo da tabela do imposto de renda? Está, porque a tabela é 30 por ano. 30 mil por ano. 15 mil está abaixo? Está. Então, o que eu faço? Eu pego lá e faço a declaração para a pessoa de 81 mil reais por ano. A declaração do MEI. Essa declaração do MEI é uma declaração de faturamento. E não é de renda. As pessoas confundem renda com faturamento. O faturamento do CNPJ nem sempre é a sua renda. A sua renda é o salário mínimo. Fixa isso na sua cabeça. Por mais que você ganhe mais que o salário mínimo, mas não é você que ganha, é o CNPJ. O CNPJ e CPF é diferente. Então, faturamento é diferente de renda. Primeira coisa que eu expliquei para esse conhecido meu que vem aqui. Então, a Receita Federal ela entende que você ganha 15 mil por ano de salário, de retirada, de tributável. Então, se a gente pegar 81 mil e subtrair os 15.840, dá R$ 65.160 de lucro. Vamos pegar o lucro aqui. Identificando que a pessoa não tem nenhuma despesa, né? Aí seja só prestação de serviço, por exemplo. Prestação de serviço, justo. Não tem aluguel, não tem funcionário, não tem nada. Esses 65 mil, sabe como que vai para o imposto de renda das pessoas? Zerado de imposto. Zero. Então a pessoa ela comprova 81 mil reais por ano de faturamento, sendo 65 mil de lucro e 15 mil tributável, paga R$0 de imposto e tem um comprovante de renda legal, 6.750. E esse comprovante de renda,
deu a oportunidade para esse conhecido meu ir no banco, financiar o apartamento, ir na concessionária e financiar o carro dele. Porque ele conseguiu comprovar uma renda de 6.750 por mês. Entendeu? Justamente isso, sendo MEI. O que ele teve que pagar? R$ 200 de contador. Uma vez no ano. Acabou. Então, as pessoas ainda acham ruim de pagar, sei lá, R$ 200 numa declaração e ficar o ano inteiro livre de nada. Tem 3 anos que ele está assim, está conseguindo as coisinhas dele, e para ele está ótimo, cara. Está vivendo a vida dele normal, feliz, vem aqui todo ano, faz a declaração do MEI, faz a declaração do imposto de renda, depois faz a declaração do MEI, porque elas são muito próximas uma da outra. Então tem que fazer 2 declarações sendo MEI, uma de faturamento, faturou 81 mil, vamos para o imposto de renda. O imposto de renda, você fatura 15 tributável e 65 mil de lucro. Beleza, fechou a conta, vai ser feliz. E é isso. Cara, show de bola. Eu acho que de tudo que a gente conversou até agora, a melhor saída, até para o cara ficar bem embasado, até para uma hora que quer fazer um financiamento, alguma coisa, ele tem como comprovar a renda, né? Então, é uma muito melhor saída, porque se ele fica sem fazer nada também, daqui a pouco ele precisa fazer alguma coisa, é como se ele não tivesse renda nenhuma também. E ele não vai ter crédito. Que é a melhor saída. Exatamente. Então, melhor bem saída, legal. né, cara? Bem legal. Velho, parabéns pelo conteúdo. Eu acho que, assim, ficou um episódio bem grande, mas, cara, eu acho que o cara que parar para assistir esse episódio todo aqui, acabou os problemas dele com questão de imposto de renda, não só para o trade. Às vezes o cara tá aqui, tá fazendo trade, tá assistindo por causa do trade, mas faz alguma outra coisa, é empreendedor em algum outro tipo de negócio aí, que serviu para ele também, esse episódio. Então, sensacional. O trader, o apostador, para ser o meu cliente, eu prefiro que o cara seja Simples Nacional e não MEI. Por quê? O Simples Nacional ele tem que pagar o honorário mensal e tal, mas eu sei que não é a realidade da maioria. Então, eu sou muito honesto de chegar para as pessoas e falar, cara, não preocupa com contabilidade. Você vai abrir um MEI, né? Vai fazer todas as características do MEI, que é a pagar... Olha o que o MEI paga. O MEI paga R$70 de guia por mês, R$200 de contador por ano. E consegue ter um comprovante de renda, consegue ficar tranquilo, fazer imposto de renda, não pagar imposto, pagando R$70 por mês de imposto, na verdade, né? Fica cobertado porque o MEI, quando você paga a guia, você está contribuindo para o INSS. Então, se o cara machucar, ele tem auxílio doença. Se o cara tiver que fazer uma cirurgia, ele tem auxílio acidente, ele tem auxílios tudo. Para mulher, tem auxílio maternidade. Entendeu? Então, a lei é contribuição para aposentadoria, conta como tempo de contribuição MEI, se aposenta só por idade, mas pelo menos é um tempo de contribuição. Cara, o MEI é uma solução para 99% das pessoas. É por isso que o Lulinha queria taxar mais esse MEI aí, né? Justo. Porque, assim, cara, é uma grande saída, né, para as pessoas. Agora, se você já é um patamar que é um valor acima disso, cara, também não cai na bobeira de abrir 2 MEI. A galera é rolo demais. Chega gente aqui, vou abrir um MEI no nome de tal pessoa, porque aí eu tenho um MEI, aí eu já aumento meu faturamento. Cara, não faz isso não, cara. CPF é único, depois você vai ter problema no seu CPF. Abre o MEI, não deu, é sinal que você está ganhando mais dinheiro, que você vai ter mais condições de pagar um contador, de ter uma despesa maior de imposto, né? Mas eu sou muito honesto. Quando as pessoas vêm cá, eu não fico forçando venda para mim de contabilidade, não. Eu prefiro ensinar a pessoa, porque, olha para você ver, esse rapaz, ele veio, fez comigo. Sabe quantas pessoas que ele me indicou? 8. Caraca. 8 pessoas. 4 pessoas que trabalham com ele, depois dessas 4, mais... Porque simplesmente eu fui honesto e falei com ele. Entendeu? Então, cara, 8 pessoas, com ele 9. Vamos fechar em 10 aqui, né? Vamos fechar 10 pessoas aqui, eu falo num ciclo pequeno. Na época da declaração, só com esse cara eu ganho R$2.000, só com esse. Porque é R$200 vezes 10 pessoas. Declaração do MEI, depois do imposto de... Então, assim, cara, chega no mês de abril e maio,
eu faço meu 13º, meu 14º, meu 15º. Eu faço uma renda bacana, muito boa aqui na merecedora. contabilidade, por ser honesto. Por ser honesto, por chegar para a pessoa e não forçar a venda. Entendeu? O cara gosta tanto que todo mundo que precisa de um comprovante de renda, eles me ligam. Então, assim, eu tive que montar uma equipe aqui para poder atender MEI, que está abrindo MEI aqui direto para poder justamente isso. Porque é a realidade da galera, mano. É a grande realidade da galera. Cara, muito bom, Bento. Muito bom mesmo. Parabéns pelo conteúdo, velho. Eu acho que foi muito esclarecedor, só que eu tenho mais uma dúvida ainda. Vamos lá. E essa aqui eu acho que te beneficia bastante e de forma honesta e que, por tudo que você passou, que vale a pena, né, velho? Sim. Falando de tudo isso, o cara quer fazer alguma coisa para regulamentar e quer fazer um MEI aí, por exemplo, ou daqui a pouco ele quer fazer uma declaração anual com você. Como que faz para o cara te achar, conversar com você, combinar alguma coisa que é necessário para ele e quanto que custa, se é que dá para dizer quanto que custa de algumas coisas, porque muita coisa pode ser pessoal, né? Mas como que ele faz para te achar e de forma base, por exemplo, quero fazer uma declaração de imposto anual, quero fazer a declaração do MEI, enfim, quero abrir um MEI. Enfim, eu sei que dá, tem vídeo na internet que ensina a abrir um MEI, mas às vezes ele quer um acompanhamento de um contador para fazer tudo certinho. Como que ele faz para te achar? Quanto que custa isso? Fala para o pessoal aí. Cara, isso é uma novidade para mim, porque eu já participei de 2 podcasts, 2 lives. Essa aqui é a 5ª vez que eu estou falando sobre esse assunto, imposto de renda e apostas esportivas, né, conciliados. Nunca fui lá no meu perfil que eu divulgo conteúdo, fazer algum tipo de propaganda, falar, pô, eu sou contador. Nem na época da declaração. Na época da declaração, cara, para ser bem sincero, eu fico tão apertado, eu trabalho tanto, full time aqui, de ficar quase doido, que eu não tenho nem condições de ir lá fazer um marketing de prospectar cliente nessa época. Mas, se a pessoa quiser, viu esse episódio, gosta aí de acompanhar os conteúdos do Clubão, e quiser ir lá no meu Instagram do Trade, que é Bento Trade Esportivo, me chamar Vai ter lá. na descrição aí, tá, galera? Tem. Me chama lá no direct e fala, pô, vi lá seu bate-papo com o Vini, tô querendo abrir um MEI, eu tô querendo saber mais sobre contabilidade, sobre imposto de renda. Cada caso é específico, porém, dá para falar que é uns R$ 200 em média os honorários que eu cobro em relação ao serviço que eu presto para o MEI. Sendo abertura de MEI, fechamento de MEI, alteração, parcelamento. Tem muita gente que abre o MEI e não paga as guias. Isso é importante falar. Se você não pagar as guias, essa dívida vai para o seu CPF como dívida ativa. Tem que pagar, é obrigatório pagar as guias. Tem gente que abre o MEI, não estou movimentando, não vou pagar as guias, não. É obrigado a pagar aqui. Então, eu faço parcelamento, muito parcelamento aqui para o pessoal, que às vezes abriu o MEI há 5 anos atrás, né? Eu faço declaração de imposto de renda, geralmente fica em torno de R$ 200 a cada prestação de serviço. Então, vai depender do que você vai precisar. Você está precisando fazer a declaração, o imposto de renda, etc. Aí a gente vai conversando, mas geralmente fica nisso. Mas eu gosto muito de ser franco com a pessoa e rápido, didático e simples. Eu falo para a pessoa, a sua situação é essa? Você vai fazer isso, isso, isso. O seu risco é esse, esse, esse. Você vai pagar isso, isso, isso. Quer, não quer, beleza, tudo bem também. Aí a pessoa ela gosta dessa agilidade, que eu sou muito... Cara, eu falo muito, eu fui professor há 5 anos, eu fui professor de contabilidade aqui na minha cidade, eu larguei de ser professor, isso é uma história que eu vou contar aí lá no Boteco do Clubão, eu larguei de ser professor para ser trader, para mexer com apostas, eu dava aula em faculdade, dava aula em curso técnico aqui na minha cidade, então assim, são histórias interessantes, mas eu sou acelerado, eu sou um cara prático, eu gosto de trazer praticidade e agilidade para a pessoa. A pessoa me manda, se eu não puder, eu tenho uma equipe que me ajuda, então, se eu não conseguir, as pessoas ajudam aqui, faz para mim, e é isso, cara. Minha equipe está crescendo cada vez mais, estou com 2 unidades já de escritório, é bem estruturado, então, só chamar lá no Instagram, e é isso. Vamos que vamos. Cara, show de bola. Acho que, não sei se tem alguma coisa mais que você queira colocar. Para mim aqui está muito bem esclarecido. Acho que esse episódio aqui, e não é porque você está aqui não, e não desmerecendo também as outras pessoas que nos ajudaram com esse assunto.
mas a forma e a praticidade que você trouxe para falar de um tema que é tão complicado, e o melhor, você não explicou para a gente como o trader, como o apostador deve declarar. Você explicou como que funciona a parte fiscal do país e isso abre a mente para a gente entender como deve ser para as apostas e para o trade esportivo nesse momento, né? Trazendo sempre um parênteses aqui de novo, galera. Nós estamos gravando esse episódio aqui no dia 31/10/2023. As apostas esportivas ainda não foram regulamentadas, mas serão em breve. Isso pode mudar, e ele já trouxe essa questão que se mudar, provavelmente vai ser retido na fonte, então é preocupar ainda menos. Mas te agradecer, cara, muito obrigado pela sua participação, foi realmente show de bola. Já dizer também que eu estou te esperando para a gente gravar esse Boteco do Clubão, que a gente quer conhecer também a sua parte como trader, como contador, já ficou aqui muito bem esclarecido, que você faz muito bem seu papel, mas para a gente conhecer lá no Boteco do Clubão, um outro tipo de programa que a gente tem aqui no canal, de forma presencial, a gente combinou, não quer fazer online, nós vamos fazer presencial, porque quando você vier a BH, mas te agradecer muito, velho, por disponibilizar esse seu tempo, 1h, 10 minutos aí, falando sobre um assunto complicado, mas que, cara, tenho certeza, ajudou demais a comunidade. Que bom, eu que agradeço, peço desculpas, porque toda vez que eu vou participar de algum programa, de podcast e tal, eu peço desculpa no final, porque eu empolgo, eu falo muito, e assim que é bom. Sempre extrapola tempo, mas é nas melhores das intenções. Eu gosto de ajudar, eu acho que eu tenho essa veia de professor, sabe, de querer ver evolução nas pessoas, né? Assim, o meu tempo ele está bem limitado, né, em questão dos conteúdos que eu faço sobre trade esportivo, mas a minha paixão é ensinar. Pessoal, você vai montar um curso, você vai agora virar um vendedor de curso e tal. A minha intenção é rentabilizar os meus conteúdos, mas de uma forma bem honesta, de ajudar as pessoas mesmo. Eu tenho essa intenção de fazer ali uma mini comunidade, no sentido do que eu for trabalhar e fazer, para depois ensinar as pessoas, talvez as minhas metodologias, o que eu faço, as minhas histórias, operar junto comigo, fazer um tipo de consultoria e ganhar realmente dinheiro de forma honesta. Não vender ilusões, vender sonhos, mostrar a realidade mesmo para as pessoas. Então, acho que está na minha veia essa questão de querer ajudar, de querer propor ali uma simplicidade, tranquilizar as pessoas e falar, cara, não, bicho sete cabeças, relaxa, vamos sentar aqui, vamos trocar ideia. E eu acho que a minha pegada é essa, é falar muito, é ser enérgico nessa questão, mas ao mesmo tempo com uma boa intenção de sempre esclarecer para as pessoas da melhor maneira possível. Não transparecer, que eu já fui criticado, de ser um contador não formal. Cara, eu trabalho de camisa gola careca. Eu não trabalho de terno, de gravata. Eu sou um contador jovem, sou uma pessoa que tem uma linguagem totalmente diferente. Então, eu tento trazer uma diferença daquele contador de atrás de uma mesa, com papel, com burocracia, de ficar aquela coisa muito chata e de ficar aquela coisa muito impositiva e colocar medo nas pessoas. Hoje as pessoas vivem com medo de tudo, entendeu? Então eu tento trazer assimilações, analogias e abrir a cabeça da galera, falar, pô, galera, não é assim não. Tem que ter realmente a preocupação de eu estou fazendo certo, eu estou fazendo errado, qual o risco que eu estou correndo, mas vocês têm que entender como que funciona também a situação. Então, acho que ficou muito bem esclarecido. Te agradeço muito aqui pela oportunidade de participar. Vou ir em BH para a gente poder ir no Mineirão, ver um jogo do Cabuloso, para a gente poder gravar o Boteco. Eu vou falar as minhas experiências como trader e como está atualmente. E o projeto para 2024 está todo vapor. Pelo menos é o que está no papel e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é isso, pessoal. Eu agradeço aqui mais uma vez. Viu, Vini? Muito obrigado mesmo aí pela oportunidade, pelo espaço. Eu que agradeço, cara. Muito bom mesmo. Parabéns pelo conteúdo e pela forma de comunicar um assunto que é bem complicado e difícil de entender. Então, show de bola. Valeu mesmo.
Agradecer o pessoal também que acompanhou até aqui. Vai ter o link do Bento aí na descrição para quem quiser ver os conteúdos dele como trader e como contador também, precisar de prestação de serviço dele também como contador, tá? E daqui a pouco a gente grava o nosso episódio do Boteco do Clubão. Caso você esteja assistindo esse episódio aqui depois que isso tenha acontecido, nós vamos também deixar o link do Boteco na descrição, que ainda não é o caso, mas na hora que acontecer, vai ter aí para vocês. Valeu demais, forte abraço para todo mundo. Compartilha, cara, compartilha esse conteúdo aqui com todo mundo, até para quem não é das apostas do trade, está empreendendo aí em alguma coisa, ele vai entender sobre imposto de renda e o Bento vai poder ajudar ele também, caso necessário. Fechou? Valeu, Bento. Valeu, galera. Valeu, galera. Forte abraço para vocês. Obrigado. Até mais. Valeu. Valeu.